Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Bom, quem sugeriu esse tema foi o Notebook, então se vocês não gostarem do vídeo, a culpa é 100% do Notebook, vão lá mandar mensagem pra ele, beleza? E seu gostei é muito importante, se você quiser ver mais vídeos como esse aqui no canal, não esqueça de deixar ele no começo do vídeo, que é quando mais importa, e checa a sua inscrição pra ver se você está inscrito no canal do professor, beleza? Então vamos lá, essa semana tem um jogo que é o The Finals, que esse jogo é muito popular, free to play, inclusive feito pelos criadores de Battlefield. E esse jogo, né, tipo, ele tá movimentando muita gente, a galera tá gostando bastante, e ele entrou numa polêmica bizarra, porque descobriram que eles botaram um narrador de inteligência artificial para narrar as partidas dos jogadores. Bom, é impossível que o narrador esteja em todas as partidas, né? A inteligência artificial foi usada nesse caso como a única opção. É tipo você jogar FIFA e tem um dublador lá que vai falar algumas coisas, mas imagina só, o cara falando seu nick ou falando coisas específicas, né, mais personalizadas. No FIFA é até mais fácil, porque é um jogo de futebol e as regras são bem claras, mas é um jogo de tiro, assim, que você pode ir para vários lugares diferentes, entendeu? Então, eles usaram uma ferramenta chamada TTS, que inclusive é muito utilizada aqui pela galera que faz vídeos de Reddit. Eles usam TTS da Azure, da Microsoft. E esses vídeos de Reddit aí, que a galera fica contando historinha do Reddit, são todos feitos por inteligência artificial, tá? Então, pra você ter uma ideia aí, mais ou menos, né, que tipo, essa discussão não é recente, é uma discussão que já tá rolando, inclusive na gringa há muito tempo. Então, a polêmica escalonou e aí entrou em alta aí um movimento chamado Dublagem Viva, que pede a regulamentação das inteligências artificiais para que não sejam substituídos os dubladores reais por inteligências artificiais. Então, né, essas inteligências aí tem que ter algum tipo de limitação, porque elas só pegam textos e traduzem esses textos para voz, né? Semanas atrás, a dublagem feita por inteligência artificial do Elder Scrolls Skyrim, de mais de 10 anos atrás, também gerou muita polêmica. Você finalmente acordou, hein? Você estava tentando cruzar a fronteira, certo? Caiu direto naquela emboscada imperial, igual a nós. Malditos Stormcloaks. Skyrim estava bem até vocês aparecerem. Não só por deixar o jogo 100% dublado, algo que a Bethesda tá cagando pra fazer, mas também por ser muito próxima da original. Outra dublagem que gerou polêmica foi uma de Zelda Tears of the Kingdom. Já estamos descendo faz tempo. Esses túneis são mais profundos do que eu pensava. Que veio recentemente e gerou desconforto entre os nintendistas que rechaçaram bastante a dublagem que foi feita por inteligência artificial. E lembrando que essas inteligências artificiais foram utilizadas pela comunidade. Você pode baixar um programa de TTS aí, treinar ele para ter a voz XYZ e coloca lá em cima, entendeu? Tem várias pessoas que fazem vídeos disso com artistas fazendo músicas e outras coisas mais, né? Bom, só que aí, né, o que acontece é o seguinte, o uso da inteligência artificial, ele não para por aí, tá? Porque se você for parar pra ver as empresas indie, elas já estão utilizando a inteligência artificial para traduzir os jogos para diferentes línguas há muito tempo, inclusive saindo traduções que muitas vezes são bem meia boca, são traduções muito cagadas, os caras jogam lá no Google, que de certa forma é uma inteligência artificial também, então de certa forma quando você usa o Google para traduzir coisa, você está usando uma inteligência artificial também, né? E isso gera um problema muito grave na minha opinião. A inteligência artificial ela não tá chegando agora, tá? Muita gente tá tratando como se eles tivessem inventado ontem a inteligência artificial. Ela já tá sendo utilizada há muito tempo. Olha esses canais de Reddit aí que eu dei exemplo. Vai lá no cara do Reddit e vê o primeiro vídeo que ele postou, por exemplo. Ou o TikTok. O TikTok usa inteligência artificial pra caramba nas narrações e outras coisas mais, entendeu? Então, o que tá acontecendo é que as pessoas notaram ou começaram a notar que aquela voz escrota do Google, ela evoluiu. E hoje ela tá tão fluente quanto uma pessoa normal, e em qualquer língua inclusive, não só em inglês. E é meio triste porque assim, eu particularmente necessito de inteligência artificial para ler as coisas porque eu não consigo ler. Eu já falei para muitas pessoas que eu tenho esse problema de acessibilidade e já fui cancelado no Twitter também por falar isso. Mas assim, tipo, eu tenho dificuldade de leitura e eu uso bastante programa de TTS aqui, há muito tempo inclusive, tá? E o que eu mais usei foi o Azure, que eu acho que é o melhor de todos. É uma pena que por causa desses canais de Reddit, o Azure meio que ficou super fechado porque tem muita gente buscando ele, né? Mas de qualquer maneira, ainda dá para usar o Azure e eu uso outros aí porque o Azure começou a ter um monte de problema. Bom, enfim, então fica questionamento, a inteligência artificial pode então substituir as dublagens? Recentemente rolou uma polêmica com o jogo do Naruto que teria uma dublagem muito ruim, e essa dublagem foi supostamente acusada de ter sido feita por inteligência artificial.
Só que os dubladores, eles vieram a público dizer que, na real, eles gravaram aquelas vozes, mas a mixagem deixou elas robotizadas e escrotas, colocando a culpa na equipe que fez a mixagem de áudio, basicamente. A Riot Games, ela também entrou numa polêmica desse tipo, algum tempo atrás, com um trailer de uma personagem do Wild Rift, que foi narrada por um cara amador, que, pelo que eu soube, ele foi contratado nesses sites Fiverr, que tipo, você chega lá e dá 5 contos e fala pro cara falar o que ele quiser, falar o que você quiser, entendeu? Então, chegaram lá e pagaram 5 contos pra ele fazer a dublagem da narração do bagulho todo ali do filme, do trailer. O que parece bizarro de ouvir de uma empresa gigantesca que nem a Riot Games, mas enfim, né? Então, o cara não soube pronunciar o nome perfeitamente e por causa disso cancelaram ele. Ele até veio a público pedir desculpas e falar que ele não tinha culpa nenhuma disso, que ele só não sabia, ele falou do jeito que ele achou que era certo, ninguém criticou ele por causa disso, então ficou desse jeito mesmo. Eu acho palha a galera fazer esse tipo de coisa, porque como eu disse, tem muita gente usando inteligência artificial no Reddit, tem muita gente usando inteligência artificial no TikTok, e vocês estão indo atrás dos dubladores, cara, tipo, pra quê, saca? Mas enfim... A vantagem, entre aspas, da dublagem por inteligência artificial é que ela pode utilizar a mesma voz do ator original, o que para muitas pessoas é uma coisa positiva, visto que muita gente vai lá assistir filme legendado justamente para ouvir a voz original do ator, ver a atuação dele. Mas no geral, a dublagem por inteligência artificial ela nunca vai ser perfeita, porque muitas vozes ou palavras em português estão adaptadas nas traduções. Se você acha que o TTS ele tá muito bom hoje em dia, vamos falar sobre o texto mesmo, sabe? Você pegar e só traduzir do inglês para português. Isso já é utilizada há mais de 20 anos, cara. Já tem 20 anos essa tecnologia e mesmo assim hoje em dia ela não é perfeita, entendeu? Eu consigo conversar mais ou menos com alguém da China falando assim. Inclusive, recentemente eu tive um problema com uma loja da AliExpress e a gente conversou através dos dubladores deles lá, né? Mas foi bizarro, de inteligência artificial, porque o AliExpress tem uma parada dessa. E foi bizarro a experiência e não foi perfeita, longe de ser perfeita, na verdade. E a gente tá falando de uma tecnologia que tem 20 anos aí. Então, se o TTS tem 10 anos se bem que o TTS também é antigo, né? Tem uns 20 anos também, mas começou a popularizar agora. Nos últimos 5 anos o TTS começou a ficar mais popular, mais pica das galáxias, vamos dizer assim. Cara, dificilmente, cara, daqui 10 anos o TTS ele vai conseguir fazer tradução de gírias e outras coisas mais, entendeu? Porque a linguagem ela é viva também, então sempre tá chegando coisas novas, frases diferentes, em contextos diferentes, saca? Então eu acho que é impossível que a dublagem ela seja substituída pela dublagem de inteligência artificial. Porém, tem uma coisa aqui que pode acontecer, e isso aqui talvez seja o maior risco da dublagem. Então, você pode pegar e gravar uma coisa e colocar um overlay na sua voz. Inclusive, sabe esses artistas que fazem música aqui? Inclusive se você gosta de ouvir os caras que fazem autotune e coisa do tipo, eles também utilizam muito de inteligência artificial para fazer aqueles timbres, tá? Mas a questão é o seguinte... Tem muita gente que faz, por exemplo, artistas antigos, assim, cantando músicas em português. A pessoa vai, grava a música em português e aí ela coloca um timbre, né, por inteligência artificial daquela pessoa que ela quer emular. Por exemplo, digamos que eu quero fazer uma música aqui, sei lá, do Leonardo cantando heavy metal, sabe? Então eu canto heavy metal e aí eu pego e passo por cima da minha voz. Então eu tenho um overlay ali, saca? E muitas traduções e muitas dublagens são feitas assim, inclusive, por inteligência artificial. Essa do Zelda, eu não sei se foi o caso, mas eu acredito que possa sim ter grande chance de ter sido. Alguém foi lá, gravou a voz, basicamente, e aí colocaram a inteligência artificial pra pegar e colocar por cima a voz da Zelda, entendeu? A voz do Skyrim foi traduzida 100% por texto, tá? Porque não tem como você também gravar tudo aquilo ali, porque é muita coisa. E é por causa disso que tem uns bugs bem bizarros acontecendo ali no meio. Mas, tipo, pra um jogo que é 100% em inglês e que ninguém fez tradução, tava todo mundo cagando pra tradução, até acho que foi bem feita a tradução, viu? E lembrando, 100% de graça, né? Então o que pode acontecer é que os dubladores na verdade continuem seu trabalho, seu emprego, só que em vez deles colocarem as suas vozes, eles só vão gravar pedaços pra colocar por cima, sabe? É como se você fizesse a atuação e aí colocasse uma máscara por cima, que nem fazem, por exemplo, com aqueles personagens 3D, saca? Você vê o cara ali atuando e coisa do tipo, mas ele só fez o mocap, né? Só fez a gravação de movimento. Alguém foi lá e botou por trás, né, a cara e outras coisas mais, e às vezes o cara, tipo, simplesmente fez o trabalho lá, sei lá, de atuar que nem o Shrek. Ele fez todos os Shreks, mas ninguém sabe que foi ele que fez, saca? Então isso é uma coisa meio palha, e pode sim acontecer esse tipo de coisa com a dublagem aqui em português. Você tem um artista, se você preferir, que vai lá e grava 10 dublagens diferentes, entendeu? E aí os artistas, entre aspas, né, vão lá, artistas, na verdade, acho que agora eu forcei muito a barra, hein? Tá, vamos cortar essa parte. Também, né? Então, tipo, não é um bagulho novo mesmo, esse negócio de inteligência artificial. Mas as pessoas estão tratando como se tivesse surgido ontem, e eu não gosto nem um pouco desse tipo de coisa, tá?
Mas enfim, independente, tipo, é palha você tá nessa situação de você ter feito um trabalho pica, mas ninguém saber que você fez esse trabalho. Que nem, por exemplo, eu que traduzi o Team Fortress 2, mas ninguém sabe que eu fiz essa tradução porque foda-se, saca? Enfim, então, tipo, é complicado esse tipo de situação. Mas sabe o que é pior? É que a gente entra numa questão ética moral aqui muito pesada quando a gente fala de memes na internet, sabe por quê? Recentemente um youtuber, que eu não vou dizer qual porque eu não sei mesmo, eu esqueci quem era, ele fez um vídeo e nesse vídeo ele colocou um meme ali de uma inteligência artificial fazendo a voz do Robotnik falando merda, basicamente. E eu já vi esses memes do Robotnik, são shitpost que a galera posta bastante, eu particularmente gosto bastante de shitpost, só que começaram a criticar esse youtuber por colocar esse vídeo, porque o cara que fazia a voz do Robotnik faleceu. Então você tá pegando a voz de um artista pra você colocar ele xingando, falando um monte de putaria, e o cara, tipo, ele, sei lá, ele poderia processar você por estar utilizando a voz dele, é o trabalho dele, com certeza, mas, tipo, o cara já faleceu, saca? Então entra uma questão ética, moral aqui, que inclusive tá começando a ser levantada sobre os caras trazerem de volta pessoas que morreram, artistas que morreram. Sei lá, coloca um holograma do cara no palco e usa inteligência artificial pra narrar uma coisa diferente, entendeu? Então isso é meio bizarro ao mesmo tempo que é perturbador, talvez até, se a gente for parar pra pensar. E eu, sinceramente, não quero ser o cara que problematiza os memes e vai falar aqui pra galera, ah, vocês são muito otários, olha só, vocês estão vendo esses memes de inteligência artificial. Até porque eu consumo bastante meme de inteligência artificial e já coloquei alguns nos meus vídeos também, tá? Só que a partir do momento que eu comecei a pensar na parte moral disso e ética, eu resolvi parar de fazer esse tipo de conteúdo, porque realmente é meio palha você pegar a voz de um cara, tipo, é a mesma coisa que você usar a imagem de outra pessoa, mas pior aqui, porque você tá usando a voz de alguém pra narrar uma coisa ou outra, saca? E aí eu não acho que isso seja tão interessante, saca? Bom, enfim, mas aí a gente entra em outro problema também. Então, quando que a inteligência artificial pode ser utilizada? Olha, como eu disse pra vocês, jogos indie, são a maioria hoje em dia, inclusive, a maior parte usa inteligência artificial. Eles já usam inteligência artificial há muito tempo. A maior parte eles não querem botar texto não, vozes, né? Só colocam texto, porque não tem como você pegar e fazer um jogo, tipo, sei lá, tipo Zelda, super dublado, sendo que você tem, sei lá, 10%, e olhe lá, 10% do budget que o Zelda tem. Por exemplo, Palworld. Palworld ele gastou, sei lá, 20 milhões, ou foi menos até, contra, por exemplo, jogos aí que gastaram 200 milhões e outras coisas mais. Como que os caras vão meter dublagem e outras coisas mais nesses jogos? Então você meio que fica necessitado de colocar isso, para fazer as traduções, em vez de contratar uma equipe de tradutores e outras coisas mais, usar as ferramentas de inteligência artificial que você tem. Não fica perfeito, fica uma merda, mas mesmo assim, para jogo indie, né, a empresa tá crescendo e muitas vezes a empresa olha pro mercado e depois faz coisas melhores. Inclusive, foi o caso do Valheim. O Valheim começou com tradução de inteligência artificial e depois eles atualizaram. E ficou bem melhor. Inclusive, eles vieram me mandar mensagem. Eu fiz vídeo do Valheim aqui no Professor. E os caras vieram me mandar mensagem agradecendo, falando que ficou ótimo o meu vídeo. Inclusive, que eles até queriam me parabenizar e me dar um presente, né? E aí eles me deram uma key especial do Valheim. Pra você ver, né? Tipo, é indie, né? Indie a gente não tá falando de uma mega corporação. A gente tá falando de uma empresa de 3 caras, basicamente. E aí eu fico pensando, cara, esses caras não têm opção, eles só têm isso pra fazer e ganhar dinheiro, é o trabalho, é o sonho deles, e muitas vezes os jogos indie carregam nas costas os jogos de videogame. Então, será que eu posso criticar ou cancelar esses caras por causa disso, sabe? Mas aí se a Red chega amanhã e fala, demitimos todos os dubladores, agora a gente botou só inteligência aqui, aí é foda, né, pô? Aí tá brincando comigo, aí eu não consigo apoiar esse tipo de coisa. Mas assim, também tem outro ponto, que aí entra uma discussão que eu até tive lá no Twitter com a galera da Nintendo, né? Cara, a Nintendo não traduz jogo nem com texto, mano. Nem com texto. O Zelda, por exemplo, tá em inglês. Aí a fanbase vai lá, traduz o jogo, e aí depois vão e colocam uma voz ali aleatória de inteligência artificial só pra ter. E isso traz acessibilidade, sabe? Ah, mas Dark, você tem que aprender inglês pra fazer o jogo, você tem que aprender inglês é muito importante, não sei o que. Tá, eu concordo, inglês é muito importante e eu aprendi inglês jogando Zelda mesmo, sabe? Isso foi uma coisa que eu gosto de dizer pra todo mundo, mas eu não me orgulho disso, eu não falo, nossa, eu sou pica mesmo, olha só o tamanho da minha rola aqui, ó, porque eu aprendi inglês jogando Zelda Ocarina of Time. Não acho isso certo, até porque eu pude aprender, mas tem várias pessoas que não vão, ou que não vão ter nem interesse de passar pelo jogo. Eu sempre digo assim,
Cara, Animal Crossing, se fosse traduzido para o português, seria um dos jogos mais jogados do Brasil. Porque é super, tipo, o estilo de jogo que o brasileiro gosta, saca? Mas ele não é. Por quê? Porque o jogo tá 100% em inglês e quem joga não vai querer estudar ou aprender o bagulho, entendeu? Então se a Nintendo tá cagando e aí vem alguém, faz uma atualização de acessibilidade, e eu vou dar o exemplo meu aqui, tá? Eu tenho minhas dificuldades de acessibilidade, eu citei aqui que eu tenho dificuldade de leitura, certo? Eu não consigo ler, eu preciso ouvir para conseguir entender. E mesmo assim, às vezes eu tenho que ouvir 2 vezes. Aí beleza, os caras vão e fazem a inteligência artificial que me ajuda a ter acesso a essa parada, eu consigo ler vários livros, aprender muita coisa, evoluir na vida por causa disso especificamente, assim como os jogos também, né? Então se os caras forem lá e usarem inteligência artificial pra dublar tudo do Skyrim, que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida e que eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter acesso ao jogo em português, então tipo, o jogo de 10 anos atrás e a comunidade free to play fazendo ainda, você acha que eu vou pegar e apontar dedo pra essa galera? Até porque essa galera não tá fazendo negócio ali porque, sei lá, eles querem ganhar dinheiro em cima disso. Muitas vezes são pessoas trabalhando de graça, entendeu? Então eu não posso pegar e cancelar. Então eu acho, tipo, meio palha a galera pegar e ficar apontando o dedo. Que, inclusive, né, tem esse elitismo dentro da Nintendo, da galera que gosta, falando, jogos da Nintendo são caros mesmo, se você não tem dinheiro, não compre, sabe? Tipo, já vi muita gente falando isso, jogos em inglês mesmo, porque inglês é a língua, se você não sabe inglês, foda-se você. É tipo isso que eu fico vendo na internet o tempo inteiro, então eu não penso nem um pouco assim. Eu acho que os jogos têm que ser mais baratos, os jogos têm que ser mais acessíveis, os jogos têm que estar em português, entendeu? Para que todo mundo possa experimentar eles. E é até meio triste se você for parar pra pensar, porque agora a gente tá tendo uma época aí na indústria, onde tá todo mundo falando sobre o jogo, olha só, esse jogo aqui está completamente acessível para pessoas cegas jogarem ele. Olha o Forza, você pode jogar ele cego, sabia disso? Mas, pô, a gente tem uma nação de gamers aqui, uma das maiores do mundo, e os jogos não saem em português ainda, sabe? Então, que tipo de acessibilidade é essa, hein? Que só serve pra, sei lá, tipo, é bizarro, né? Porque você vê que as empresas realmente estão cagando, saca? E se as empresas estão cagando e a comunidade é tão apaixonada ao ponto de trabalhar pra empresa de graça e fazer uma parada dessa que vai fazer o jogo vender mais, por que eu tenho que ser contra, entendeu? E aí entra outra coisa, talvez, sobre dublagem, né? Tipo, bom, eu não acho que você deva trabalhar de graça, em hipótese alguma. Então eu acho que a galera que é apaixonada, entendo o que eles façam. Mas assim, os dubladores, eles têm que entender que, tipo assim, dentro dos jogos de videogame, pelo menos, a gente não tem nem um pouco de acessibilidade, não tem ninguém disposto a fazer esse tipo de coisa, saca? Eu entendo que o trabalho do dublador vale dinheiro, que eles querem, tipo, receber pra fazer as coisas e tal, mas as empresas não querem pagar, e se as empresas não querem pagar e a comunidade vai jogar de qualquer forma, pelo menos a gente tem essa opção, entendeu? Mas o ideal, o mundo ideal seria que as empresas pagassem direito pra esses dubladores fazerem esses jogos, seja da Bethesda ou seja da própria Nintendo, que, pô, mano, a Nintendo é uma das 3 maiores, saca? E os caras não traduzem os jogos, é foda, né? Então, tipo, tem muitas questões aqui que são bem polêmicas, na verdade, como eu disse pra vocês. E aí agora eu deixo aberto para vocês me dizerem o que vocês acham disso tudo. Você é a favor da inteligência artificial? Você é contra? Só não vem falar aqui no chat que você conheceu a inteligência artificial ontem ou que os robôs estão invadindo aí. Não vem falar essa porra não, porque isso aí já tá acontecendo há muito tempo, tá? Então se os robôs começarem a invadir, aí você vai reclamar pra quem? Vai reclamar da galera dos Estados Unidos lá fazendo bomba inteligente, essas paradas aí. Tem até bala inteligente já, os caras, pô. E vocês aí, sei lá, reclamando de dublagem de inteligência artificial, como se a dublagem fosse destruir a gente, quando na verdade os caras estão fazendo literalmente armas que vão destruir a gente de fato. Mas enfim, então tá aí o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.